Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minissérie The Staircase, ou A Escada, que é um lançamento da HBO Max e tem entre os protagonistas o Colin Firth e a Toni Collette. Nessa obra a gente acompanha a história real da investigação de um crime envolvendo um escritor americano super famoso. A promotoria alega que ele matou a esposa, porém até hoje ele fala que ele é inocente e que a esposa na verdade caiu da escada. Nessa obra a gente vai acompanhar todos os desenrolares dessa investigação, todos os impactos do que aconteceu com a família dele e também com o passar dos anos dele ali ao longo dessa investigação super desgastante, também das gravações e produção do documentário que até hoje está disponível na Netflix, que conta com detalhe tudo o que aconteceu ao longo dos anos. E nesse vídeo eu vou pontuar as principais questões que são levantadas no seriado. E aí você tira suas conclusões se vale a pena ou não assistir. Eu gostei bastante, tá aqui a minha indicação. E aqui a gente vai também mostrar um pouquinho das coisas que foram tratadas na trama. E aí você tira a sua própria conclusão se ele é ou não culpado. Ou talvez você termine esse vídeo mais confusa do que começou. Mas vamos conversar um pouquinho sobre A Escada da HBO Max. Mas antes da gente conversar com bastante detalhes sobre o seriado A Escada, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, seriado, sobre cinema, cultura pop em geral, então se você gosta desses temas, esse canal é para você, seja bem-vindo. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que talvez não conheçam o canal, isso me ajuda muito. Também aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, eu adoro interagir com vocês através dessas outras plataformas. E na caixinha de comentários, comenta pra mim se você assistiu essa obra, se você gostou, não gostou, por que não gostou. E comenta também se você acha que o Michael é inocente, se ele não é, a gente vai trocando essa figurinha. No dia 9 de dezembro de 2001, o Michael Peterson, que é um romancista, um escritor americano super famoso na época, liga pro 911, que é o telefone de urgência e emergência ali nos Estados Unidos, ó, no começo ali da madrugada, e começa desesperado a pedir por ajuda, porque teoricamente a esposa dele teria caído da escada, porém dali a 5 minutos ele liga novamente falando que ela tinha parado de respirar. Os atendentes chegam até a casa dele, que é uma casa super luxuosa ali em North Carolina, né, Carolina do Norte, e ali eles começam a desconfiar que alguma coisa estranha pode ter acontecido e que talvez a morte da Caitlin, que é a esposa do Michael, não tenha sido acidental. Esse é o start, esse é o começo dessa minissérie que retrata um crime real que de fato aconteceu em 2001. A gente acompanha a vida do Michael, então todos os desenrolares antes desse acidente ou desse assassinato em 2001, depois a gente acompanha também todos os desenrolares da investigação e depois do julgamento, que começou em 2003. Além disso, a gente acompanha também as gravações de um documentário que está disponível até hoje na Netflix, contando sobre essa investigação, sobre o caso e também os desenrolares ao longo dos anos. A gente acompanha toda a história desde antes de 2001 até 2018, quando realmente acontece uma mudança ali no caso e a gente vê todos aqueles impactos, não só na vida do Michael, como também nas pessoas envolvidas, principalmente na família dele. O Michael, ele casou com a Caitlin, ele já tinha 2 filhos biológicos e 2 filhas adotadas, que eram filhas de um casal muito amigo dele na época da Alemanha, que acabaram falecendo e ele ficou com a guarda das meninas. Ele casou com a Caitlin já tinha uma filha, mais ou menos na idade das 2 meninas que ele adotou, e ali eles formaram uma grande família. Ele, a esposa e mais 5 filhos. Parecia uma família realmente super feliz, eles tinham uma condição financeira aparentemente boa, porém ao longo do seriado a gente vai entendendo que não era bem assim, que na verdade a Caitlin, ela tinha um trabalho super desgastante, que ela segurava grande parte ali do sustento da família. Os filhos também tinham diversos problemas, isso abalava o casamento deles, mas de uma forma geral os dois se gostavam bastante. Uma das coisas que é tratado no seriado e que foi um grande fator durante o julgamento real do Michael Peterson é todo o histórico sexual do personagem, né, do protagonista, que é interpretado pelo Colin Firth. Porque ao longo da investigação a gente vai descobrindo que ele é bissexual. Isso na época foi um grande escândalo, isso não é um spoiler, porque é baseado num fato real, todo mundo já soube disso durante a investigação, isso está disponível inclusive no trailer da minissérie, e é um fator importantíssimo para que ele seja ou não condenado ali naquele julgamento.
porque muita coisa vai acontecer e tudo isso vai ser exposto ali para as pessoas, vai ser exposto no julgamento. E uma das coisas que a promotoria alega é que provavelmente a Caitlyn, naquela noite do fatídico acidente ou assassinato, ela teria visto no computador dele algumas cenas que revelavam que ele teria casos com homens. Depois de uma grande discussão, ele teria agredido ela e ela teria falecido. Porém, o Michael alega que na verdade ele estava numa área ali da casa, na parte da piscina, ou seja, uma área super distante da entrada da casa, e que nem sequer ouviu a Caitlyn caindo da escada, nem pedindo socorro. Então, tanto é que quando ele vai socorrê-la, de acordo com ele, ela provavelmente já estava ali há um certo tempo. Só que o cenário ali daquele acidente é muito bizarro, porque além dela ter alguns ferimentos não compatíveis com a queda da escada na cabeça, ela também estava rodeada de muito sangue. Então não fazia tanto sentido assim ser uma queda da escada. Porém, ao longo do seriado a gente vai vendo outras possibilidades, inclusive algumas coisas inimagináveis, mas que faz todo sentido. Então eu acho que só por essa questão dos outros tipos, das outras possibilidades de morte da Caitlyn, vale o seu play nesse seriado. Eu de verdade já conhecia mais ou menos o caso, eu já tinha visto alguns vídeos de pessoas contando sobre o crime real, inclusive o documentário que está disponível na Netflix contando toda a história, ele já está na minha lista de filmes, né, de documentários para assistir, porém assistindo ao seriado eu descobri muita coisa nova. Então muita coisa diferente, muita coisa que poderia realmente ter acontecido, então aqui é mostrado, inclusive é até feito uma dramaturgia de toda a história, então a gente acompanha o personagem, a atriz fazendo aquelas situações e você vê que muitas das alternativas são possíveis. Então talvez, quem sabe, o Michael não tenha de fato matado a esposa, ou talvez, quem sabe, o Michael tenha de fato matado a esposa. Então a gente vai vendo as diversas possibilidades. Isso pra mim é uma das grandes vantagens dessa série, que é ficcional mesmo, que baseada num caso real. A minissérie da HBO Max é narrada de uma forma não cronológica, ou seja, a gente vai acompanhando tudo que vai acontecendo com os personagens no passado, no presente, no futuro. Isso no começo não me incomoda tanto porque a gente consegue distinguir tudo que acontece, primeiramente porque o personagem no começo da história toda ele tá mais novo, depois ele vai ficando mais velho. Porém, como eu comentei, a história narra um período de 2001 até um pouco antes disso, até 2018, então existe um paralelo aí no meio, então existe um meio termo. O que me incomodou foi que em um certo ponto do seriado, o Michael tava mais velho tanto quanto. Eu acho que não souberam deixá-lo tão diferente. Então, por exemplo, em alguns momentos da série a gente acompanha o caso em 2011, 2012 e depois em 2018. E nesse período o Michael tá muito parecido. Então ele tá já um senhor com ruga, com cabelo branco. A gente não consegue distinguir muito de que período a gente tá acompanhando. E pra mim, eu acho que essa foi a intenção da HBO Max, de criar aquela confusão, aquela sensação de que você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Porque até o próprio personagem, em alguns momentos, ele fica confuso. Porém, eu acho que uma legendinha embaixo, mostrando o ano em que a história tá sendo narrada, tiraria um pouquinho dessa confusão e ainda assim daria uma sensação confusa, uma sensação meio claustrofóbica no espectador. Então, é a única coisa que eu acho que a série falhou um pouquinho. Eu acho que ela, quando trata dos eventos futuros, né, dos eventos mais pra frente, a partir de 2012, ela fica um pouco confusa com relação às datas. Especialmente porque ela se baseia muito na caracterização dos personagens, porém, os filhos homens do Michael, né, que são um dos protagonistas ali também, que são muito impactados, eles quase não mudam fisicamente, e as meninas, que são as duas filhas adotadas dele, mudam demais, então é o oposto, então toda hora elas estão com cabelo diferente, e eu acho que isso deixou um pouquinho confuso na ordem cronológica da trama, mas nada absurdo que possa comprometer você e eu falar assim pra você, a série não é boa. Não, a série é bem legal, apesar dessa confusão cronológica. De uma forma geral, eu adorei essa minissérie, eu recomendo bastante, especialmente para quem gosta de crimes reais, quem gosta de investigações, de obras baseadas ou pelo menos inspiradas em casos reais. É uma obra interessante porque você fica curioso e fica buscando mais informações, então depois você quer procurar um documentário, você quer assistir a vídeos pela internet, quer procurar matérias de jornal que saiu sobre o tema. Então eu particularmente gosto muito de obras que te instigam a querer consumir mais sobre o assunto. Além disso, ela faz você pensar muitas coisas,
coisas, então você cria teorias e esse é o tipo de produção que é um dos meus preferidos. Eu adoro ficar criando teorias, especulações. Esse vídeo, ele é basicamente sem spoilers, então eu não vou falar muito o que eu achei, né, se ele é inocente ou não, mas como eu comentei aqui, a caixinha de comentários tá pra isso, então comenta se você acha que ele é inocente, se ele é culpado, a gente vai trocando essa figurinha. E não esquece também de deixar seu like se você não deixou no começo do vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não tenha sido inscrito. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo!